Olá, seja muito bem-vinda ao Folha Entrevista desta semana. Neste vídeo que eu espero que você curte, compartilhe e também se inscreva no nosso canal da Multi TV no YouTube. Nós vamos conversar com o senador Álvaro Dias, líder da bancada do Podemos no Senado, um dos nossos representantes na Câmara Maior, na Câmara Alta, né? Senador, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. É um prazer participar, um abraço a todos e estou à disposição aqui de Brasília. Senador, a Câmara acabou de aprovar nesta semana a chamada Lei da Improbidade Administrativa, né? É uma atualização da lei que já existia em 1992, mas me parece que houve várias conversas, houve audiências públicas, que inclusive o senhor convocou também, porque a lei foi aprovada no Senado, depois na Câmara, agora falta só a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Mas ela está gerando alguma controvérsia, porque muita gente muitos especialistas analisando, vocês também do Senado, o senhor também se posicionou nesse sentido, de que haveria um abrandamento na punição aos crimes, né, de improbidade administrativa, crimes contra o erário por gestores públicos. Como é que o senhor viu a aprovação da lei, da forma como ela ficou, senador? Bem, uma lei que vigorou durante 30 anos, né, que nos últimos 10 anos puniu cerca de 20 mil políticos, foi flexibilizada ao extremo para facilitar a impunidade, ou seja, abrindo portas para a prática da improbidade administrativa. E houve um apressamento, né? Nós chamamos aqui, no linguajar parlamentar, de tratoramento, né? Então, procurou-se, por exemplo, colocar na ordem do dia do Senado antes que a matéria fosse instruída. Isso, inclusive, diz respeito ao regimento. Mas, num último momento, eu consegui, com um requerimento, aprovar um requerimento que possibilitou uma audiência pública. E nós convidamos algumas autoridades especialistas, como o ministro Herman Benjamin, do STJ, o Roberto Liviano, procurador em São Paulo, e convidei também um representante da Transparência Brasil, o professor Manuel Cândido. E pudemos conquistar alguns avanços, pequenos avanços. 7 dispositivos foram alterados, para melhorar um pouco a proposta, mas não foi suficiente. As questões cruciais, né, 3 pontos fundamentais, como, por exemplo, a da prescrição intercorrente, não houve entendimento, e por isso nós votamos contra. É bom dizer aí à população que nos acompanha, né, os que estão nos seguindo nesse momento, que apenas 24 senadores votaram contra. Nós pedimos votação nominal exatamente para dar oportunidade a que cada senador colocasse ou não a sua digital num texto de retrocesso, né? Uma proposta de retrocesso em matéria de legislação da improbidade administrativa. Então, tivemos um flagrante retrocesso que vem na esteira da conspiração contra a Lava Jato, né, que fulminou a Lava Jato. Foram vários atos de retrocesso no Executivo, no Judiciário, no Legislativo. Então, vem na esteira desse triste momento de retrocesso no combate à corrupção no país. Bom, só para que os nossos espectadores entendam, por que está a avaliação de que houve um abrandamento, até como um retrocesso, como disse o senador? Porque tira a exigência de dolo, né, que é a intenção para que os agentes públicos sejam responsabilizados em caso de danos à administração pública, dano ao erário. Quer dizer, não precisa ter a intenção, né, tem que ser provada a intenção. Isso que fica muito subjetivo, né, senador? É verdade, aí é uma questão de interpretação. Obviamente, isso favorece a impunidade. Nós tentamos alterar isso, a questão da prescrição intercorrente, e você sabe que a nossa legislação retroage a favor do réu, não é? Muitos aqui legislaram em causa própria. Eu vi ex-prefeitos comemorando, porque eles estão agora absolvidos por essa legislação. Estavam, evidentemente, sendo processados, não é? Alguns teriam que devolver recursos aos cofres públicos e agora estão libertos. Alguns senadores, alguns deputados. Veja, por exemplo, um dispositivo que dá verdadeira anistia, né,
aquele que foi condenado por improbidade administrativa, quando foi prefeito e hoje é deputado federal ou é senador, exerce outro cargo, ele não perde a função atual. Portanto, este é um outro ponto. Uma outra questão é que as entidades, as instituições públicas que antes poderiam ingressar com uma ação por improbidade, a Advocacia Geral da União, por exemplo, não podem mais. Isto fere preceito constitucional e também desrespeita acordos que foram celebrados internacionalmente pelo Brasil, que dizem respeito ao combate à corrupção. Essa foi infelizmente, né? Esse foi o retrocesso promovido aqui no Congresso. Eu vou repetir: 24 senadores se opuseram a isso, porque quando se vê a divulgação, é como se fosse o Senado como um todo. Né? 81 senadores, né? É preciso valorizar aqueles que ainda resistem, né? E fomos apenas 24. Eu acho que é um divisor de águas, né? Separar o joio do trigo é fundamental. Agora, senador, e só também para que a gente esclareça, né, os danos, então, causados por imprudência e imperícia do gestor público não poderão ser configurados como improbidade, porque tem que estar caracterizada a intenção de praticar o dolo, que realmente fica muito difícil, inclusive em questão em relação à fiscalização. Senador, o Ministério Público aqui do Paraná já reagiu a essa aprovação, a forma como a lei foi aprovada pelo Congresso, e pretende, inclusive, entrar com uma ação no Supremo, foi até objeto de matéria aqui da Folha de Londrina. O senhor acredita que essas reações possam fazer com que haja alguma interferência por parte do Supremo Tribunal Federal? Eu creio que há viabilidade do acolhimento de uma ação direta de inconstitucionalidade, porque, como eu disse há pouco, há um golpe contra a Constituição em determinados dispositivos que foram acolhidos nesta flexibilização da lei de improbidade. Então, cabe sim, no meu entendimento, eu acho que é importante que essas instituições, o Ministério Público especialmente, que é frontalmente atingido, né, seja autor da ação direta de inconstitucionalidade. Eu, como já sou autor de várias ações de inconstitucionalidade e que, infelizmente, são julgadas morosamente, né, por exemplo, a última ação que nós propusemos foi para impedir a privatização da Eletrobras, porque houve aqui uma arrumação malandra para a privatização da Eletrobras, que vai custar caro ao povo brasileiro. E nós apontamos as inconstitucionalidades. Isso está no Supremo. No próximo dia 20, eu terei uma audiência com o presidente do Supremo, o ministro Fux, e vamos tratar, inclusive, desta ação direta de inconstitucionalidade. Então, é muito bom que, em relação à lei da improbidade, o Ministério Público interponha essa ação. É evidente que alguns aqui alegam que há muito exagero da parte do Ministério Público e pessoas preparadas, muitas vezes, desistem de disputar eleição para cargos executivos, temendo esta ação rigorosa, exagerada, segundo alguns, do Ministério Público. Mas nós poderíamos ter cuidado disso de outra forma, não é? Sem flexibilizar desta maneira para favorecer a impunidade. O mesmo entendimento o senhor tem em relação, por exemplo, àqueles que dizem, senador, que houve excessos por parte da Lava Jato, haveria como ter um controle desse tipo da operação, do jeito que foi feita, aos questionamentos que foram feitos, em vez de simplesmente, como o senhor disse, essa tentativa de sepultar a operação? Na verdade, aqueles que alegam excessos da Operação Lava Jato são os que integram esta seleção da impunidade no país, que desejam a prevalência das organizações criminosas que assaltam impunemente os cofres públicos no país. A meu ver, o grande momento da história recente do Brasil foi a Operação Lava Jato, que reabilitou a esperança de uma nova justiça. Eu não vejo exagero algum na Operação Lava Jato. É que alguns imaginavam que seria possível desbaratar uma organização criminosa com métodos que são utilizados para prender o ladrão do boteco da esquina. Foi uma
um confronto entre procuradores, Polícia Federal e juízes, especialmente o juiz Sérgio Moro, um confronto com poderosos meliantes de colarinho branco, barões da corrupção no país, políticos ou empresários, barões da corrupção. Então, há métodos e métodos que devem ser utilizados. Para o país, o que interessa é conter esse processo de erosão moral, de corrupção latente, né, que atingiu o organismo da administração pública direta e indireta. Então, é evidente que a Operação Lava Jato cumpriu um papel exuberante na história recente do país. E o que nós lamentamos são os retrocessos a partir da eleição de 2018. A partir da posse do novo presidente em 2019, nós passamos a assistir o sucesso dos conspiradores contra a Operação Lava Jato, aqueles que acabaram fulminando esta operação. Senador, em relação, aproveitando esse gancho que o senhor acabou de falar, sobre essas tensões, né, provocadas aí pelo Palácio do Planalto, confrontos com o Poder Judiciário, também com o Congresso, aí uma tentativa de controlar, ter a maioria no Congresso, trazendo o Centrão para governar junto com o Planalto. Como é que o senhor está vendo toda essa situação, esse cenário político atual do senador? Eu vejo isso como uma frustração para aqueles que acreditavam em mudança a partir da eleição de 2018. Os compromissos foram assumidos publicamente por todos os candidatos. Nós desejávamos a institucionalização da política de Estado de combate à corrupção. A Operação Lava Jato como uma espécie de modelo de combate à corrupção. E nós gostaríamos de institucionalizar a Operação Lava Jato como uma política de Estado de combate à corrupção, e o que verificamos foi esse grande retrocesso, inclusive a manutenção do sistema corrupto de relação entre os poderes, né? Com o chamado toma lá da cá vigorando integralmente, com a inovação do orçamento secreto. O jornal Estado de São Paulo tem apresentado reportagens importantes, desnudando este fato, né? Mostrando planilhas da distribuição de recursos nesse incrível toma lá da cá de 36 bilhões em 2 anos, né? Ou seja, se antes compravam, era mais fácil comprar do que convencer o parlamentar, hoje essa compra se tornou mais cara. Então, hoje há a tentativa de investigação, há ministro convocado para depor no Congresso sobre o tratoraço, por exemplo, que foi o superfaturamento de tratores. Então, nós esperamos que se investigue realmente para conter esse processo erosivo, porque há uma sangria nos cofres públicos. É evidente que esses recursos são repassados aleatoriamente, sem critérios de prioridade, por intermédio de parlamentares que são coadjuvantes do Poder Executivo, integrando a chamada bancada governista, especialmente do Centrão, mas são recursos pulverizados. Eles não são maximizados, porque, na verdade, há desperdício. Nem sempre os recursos são destinados com base em projetos prioritários. Esta é a questão essencial. Nós estamos verificando, portanto, quando se fala o fundão eleitoral. O fundão eleitoral é de 2 bilhões e pouco. Esse orçamento secreto é de 36 bilhões. O fundão eleitoral que nós combatemos, ele não é seletivo, ele é igualitário, ele é distribuído igualmente, proporcionalmente, entre os partidos representados no Congresso. Esse orçamento secreto promove uma distribuição seletiva. Só parlamentares que aceitam as imposições do governo e apoiam o governo é que podem transferir esses recursos a estados e municípios. Portanto, aí é uma seletividade. Então, eu considero mais grave, portanto, o tal orçamento secreto do que propriamente o fundo eleitoral. Bom, falando em fundo eleitoral, que é destinado aos partidos e já visando também as eleições, para a gente finalizar, senador, o ano que vem, então, as eleições majoritárias,
e nós já sabemos que o Podemos está articulando um dos nomes aí apontados como prováveis candidatos da chamada terceira via, que é do ex-juiz Sérgio Moro. Inclusive, quando o senhor foi candidato a presidente, o senhor disse que gostaria de ter o Sérgio Moro como ministro. Como é que estão essas articulações especificamente sobre o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, senador? E também queria que o senhor falasse como é que o senhor está vendo essa questão, essa necessidade de se discutir uma terceira via para essas eleições que já prometem de novo ser polarizadas no ano que vem? Olha, mais importante do que ficarmos discutindo essa polarização, alimentando essa dicotomia, os extremos buscando seus interesses com radicalidade, estabelecendo esse clima de beligerância no país, mais importante do que isso é pensarmos num projeto estratégico de desenvolvimento econômico para o Brasil. Nós estamos atrasados há décadas, 30 anos, 40 anos. E que projeto é esse? Um projeto que vai levar os nossos índices de produtividade, os nossos índices de investimentos, que vai favorecer com uma reforma tributária competente a atração de investimentos externos para o nosso país, que vai possibilitar investimentos muito importantes em educação, em saúde, mas também em ciência, tecnologia, inovação, exatamente para elevar os índices de produtividade e de investimentos, para que nós possamos sair dessa armadilha de renda média, essa é uma expressão do economês, e atingirmos o patamar de país desenvolvido. Isto eu chamo de refundação da República, né? Continuo chamando de refundação da República. Nós somos a nação à espera de grandes reformas para o avanço. Então, mais importante aqui do que discutir nomes. Por essa razão, nesta semana, eu fiz aí uma espécie de desafio. É hora, como o meu nome era colocado sempre pelo meu partido e com muito apoio partidário para novamente disputar a presidência da República, eu me antecipei e abri mão de qualquer postulação, dizendo o seguinte, que há pretensões que são legítimas e há pretensões descabidas. Cabe-nos avaliar as nossas limitações eleitorais e sair do caminho quando considerarmos que temos limitações eleitorais e que há outro nome, ou eventualmente outros nomes, que estão à nossa frente em matéria de potencial eleitoral. Então, nós temos que facilitar a convergência. Então, vamos sair do caminho. Nós temos postulantes aí que apenas jogam o nome como um balão de ensaio, obteve uma certa notoriedade circunstancial, mas não contribuem para que se busque essa convergência em torno desse projeto estratégico a que me refiro. Por essa razão, é hora de cada um fazer uma avaliação sincera das suas possibilidades. Se a pretensão é descabida, vamos abandoná-la. Se a pretensão é legítima, mas não existe potencial de voto suficiente para chegar à frente, então vamos fazer essa avaliação correta. Evidentemente, há que haver renúncia, não é? Para que ocorra a convergência. É esse o nosso propósito. O Podemos deseja isso, né? Está nessa empreitada de contribuir para que se busque a convergência em torno de um projeto de desenvolvimento para o país. Tá certo. Em relação ao nome do Moro, fica mais para frente. Nós temos um compromisso de discutir em novembro, né? Então, ele tem um contrato de trabalho até o final do mês e somente em novembro vai se pronunciar. Qualquer intervenção política exposta só ocorrerá a partir de novembro. Tá certo. Senador Álvaro Dias, muito obrigado pela sua participação. Alguma agenda prevista para a cidade aqui, senador? Ainda não, mas estamos com saudades aí de Londrina, né? Nosso chão preferido, onde caminhamos aí com os pés da juventude, né?
é onde há o meu domicílio eleitoral, onde eu voto, onde eu comecei como vereador. Então, evidentemente, sempre bate uma grande saudade aí da cidade. E a pandemia nos afastou durante muito tempo, não é? Então, agora que estamos retomando a normalidade, logo, logo vamos agendar uma presença em Londrina aí para matar a saudade. Tá certo, senador Álvaro Dias, muito obrigado pela sua participação no Fórum Entrevista. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.